para falar das últimas do São Paulo, né, Léo? Temos aí a atualização, porque a gente estava, ao longo da semana, a gente veio falando da questão dos jogadores que estavam na Ucrânia e na Rússia, como ficaria a situação deles. E aí o São Paulo já manifestou interesse por alguns. Como é que está isso? Conta pra gente. E aí, Lara, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite, sempre bacana estar aqui com vocês. Vamos lá, o que a gente conseguiu atualizar hoje é uma lista de nomes, né, que o São Paulo sondou entre esses jogadores que estavam na Ucrânia. É o Pedrinho e o Maicon, né, os dois formados no Corinthians, o David Neres, que é formado no próprio São Paulo, e o Alan Patrick, com uma passagem pelo Santos. Esses são os 4 nomes que o São Paulo sondou. E é importante a gente deixar claro o termo sondou, porque até onde a gente conseguiu apurar, não foi muito além disso. O São Paulo basicamente ligou para saber o que estava acontecendo, quais eram as condições e se havia uma brecha aberta para que o São Paulo tentasse avançar. O que o São Paulo teve de retorno foi muito pouco otimista. O São Paulo vê as condições muito difíceis para repatriar esses jogadores. E pelo que eu conversei com as pessoas lá, são condições difíceis não só para o São Paulo, que a gente tem repetido aqui, vive um momento muito difícil financeiramente, mas para os clubes brasileiros, principalmente por causa daquela determinação da FIFA, que na segunda-feira alterou temporariamente as regras de transferência e registro. Então, se até segunda-feira havia uma expectativa maior, porque até então o Brasil era um dos poucos mercados relevantes com janela de transferência aberta, a decisão da FIFA abriu a oportunidade para que esses jogadores fossem registrados por países que já estão com as janelas fechadas, o que na prática abriu todo o mercado europeu para eles, né? Então, pelo menos os dirigentes do São Paulo veem como muito improvável que algum deles volte ao Brasil. Eles acham que vai ser mais provável que eles fiquem na Europa. Tem a questão do contrato que vai ser curto também, né? A determinação da FIFA só suspendeu os contratos até o final de junho. Tem os salários, óbvio que são salários muito mais altos do que os praticados aqui no Brasil, especialmente no caso do São Paulo. Então é um contexto que dificulta muito, mas o São Paulo ligou e perguntou, porque perguntar também não custa nada, né? Então acho que o que os dirigentes fizeram é o que a maioria dos dirigentes minimamente informados aqui dos clubes brasileiros tem feito, é ligar para esses caras para saber quais são as condições e se há alguma oportunidade, né? Não, isso é uma coisa que me chamou a atenção na matéria do GE, porque tá assim, São Paulo sonda Pedrinho, Maicon, David Neres e Alan Patrick. E aí o subtítulo tá, clube não vê grandes chances de sucesso na investida. Ou seja, sondou, mas não vê sucesso. O Carlos Belmonte esteve aqui com a gente na central do GE, inclusive a gente perguntou para ele sobre a situação do David Neres, né? Foi logo depois que aconteceu a questão na Rússia e na Ucrânia, e aí ele falou exatamente isso, que eles sondaram o jogador, mas que o São Paulo hoje não tem grande condição de investida, e aí vai depender muito do valor, né, que o David Neres e os outros jogadores também vão pedir, né? É isso. Ele revelou isso na quinta-feira retrasada, se eu não me engano. Foi logo no primeiro dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, que os jogadores publicaram aqueles vídeos, né, que eles estavam num bunker e tal, e ele contou que naquele dia mesmo ele já tinha feito contato com o representante do David Neres para entender quais eram as condições. É tudo muito difícil, né? O São Paulo, a questão mais específica do São Paulo tem a questão dos salários. Então, os próprios dirigentes do São Paulo dizem, olha, a gente conversa com esses caras, a gente quer saber o que eles querem, mas de cara, assim, eles já ganham salários que são proibitivos para a gente. Se no caso de algum deles topar, diminuir esses ganhos para poder jogar, etc., bom, conversamos. Mas ainda assim, as condições de São Paulo são que, mesmo num cenário muito favorável como esse, em que o jogador aceite voltar ao Brasil e aceite ganhar menos, bem menos do que ele ganha lá, mesmo num cenário como esse, o São Paulo, por exemplo, teria a condição de contratar um desses jogadores só. Então, o que o São Paulo faz é isso. O São Paulo abriu o leque ali, perguntou na expectativa de que voltasse alguma resposta um pouco mais otimista, alguma perspectiva melhor. Mas até agora o que o São Paulo tem é pessimismo. Acho que é muito difícil. O São Paulo, obviamente, vai continuar monitorando enquanto esses jogadores não tiverem em algum outro clube. A chance sempre há.
Então o clube vai continuar monitorando, conversando com esses agentes para acompanhar a situação. Lembrando que também que essa decisão da FIFA, ela determina que esses jogadores eles assinem um contrato com o novo clube, mesmo naqueles países com a janela fechada, até o dia 7 de abril. Então, numa hipótese de que um desses jogadores não consiga jogar, não consiga encontrar um novo clube até o dia 7, aí ele voltaria à única oportunidade de assinar com quem ainda está numa janela aberta. E aí seria de novo o caso do Brasil, porque a janela aqui só fecha dia 12. Então seria um período de 5 dias, numa hipótese improvável dessas, de que esses caras não consigam se rearrumar lá na Europa. Mas, de novo, assim, a expectativa no São Paulo é de pessimismo. Eles procuraram para entender o que está acontecendo, mas vem poucas chances de que dê certo de fato. Ou seja, o torcedor nem se empolga, né? Porque se o time já está pessimista, o torcedor, então, já vai ficando assim... É difícil pedir para o torcedor não se empolgar, né? A empolgação Inclusive... é a característica número 1 de qualquer torcedor, né? Então, não, exatamente. Desde que não contamine a diretoria ali, que os caras façam maluquices, acho que tá valendo, mas... O torcedor é o primeiro. Às vezes nem tem nada oficial, o torcedor já tá sonhando. Já estão querendo comprar camisa, já mudaram foto no Instagram, não sei o quê. E, ô Léo, você falou que o São Paulo pode trazer um só, e aí tem enquete no YouTube. Se você fosse o São Paulo e só pudesse ter um desses 4 nomes do Shakhtar, qual você contrataria? David Neres ganhando aí com 61%, acho que... Essa era fácil de descobrir, né? É, isso que eu ia falar. O Neres que jogou muito pouco no São Paulo, então acho que a torcida ainda tem essa... Eu não digo que é uma dívida do Neres com a torcida, mas essa expectativa de vê-lo jogando no São Paulo, né? Porque ele sai muito jovem, e se eu não me engano ele fez, sei lá, 10 jogos, eu não lembro de cabeça o número, mas é bem pouco, assim. Vou até procurar aqui que você tocou nesse assunto, vamos ver se eu consigo achar esse número, mas